Imagine acordar todas as manhãs com o toque suave da luz do sol entrando pela sua janela. É uma ocorrência natural na qual quase não pensamos, mas é uma bela dança de luz que acontece todos os dias, desde o momento em que o sol nasce até o momento em que se põe. A luz inunda a terra, trazendo calor e vida a tudo que toca. Mas você já parou para pensar como realmente funciona essa dança da luz? Como a luz viaja do Sol para chegar ao nosso planeta e o que acontece com ela ao longo do caminho? Vamos dar uma olhada mais de perto neste fenômeno fascinante. Primeiramente, vamos falar da fonte de toda essa luz, o Sol. Nosso Sol é uma enorme bola de gás quente e brilhante localizada no centro do nosso sistema solar. Ele emite luz e energia térmica em todas as direções, banhando os planetas que orbitam ao seu redor em seu abraço caloroso. Essa luz viaja pelo espaço na forma de ondas eletromagnéticas, como ondas que se espalham por um lago quando você joga uma pedra nele. À medida que essas ondas de luz viajam pelo espaço, elas encontram vários obstáculos e fenômenos que podem afetar seu caminho. Por exemplo, quando as ondas de luz passam pela atmosfera da Terra, elas podem ser espalhadas ou absorvidas por partículas no ar. É por isso que o céu parece azul durante o dia, porque as ondas de luz azul são espalhadas mais facilmente do que outras cores pelos gases e partículas na atmosfera. Mas e quando a luz atinge a superfície da Terra? Uma vez tocado, pode ser refletido, refratado ou absorvido por diferentes objetos, dependendo de suas propriedades. Por exemplo, quando a luz atinge uma superfície lisa e brilhante como um espelho, ela reflete em um ângulo, permitindo-nos ver nossos reflexos. É assim que podemos usar espelhos para refletir a luz em uma sala e iluminar espaços escuros. Por outro lado, quando a luz passa através de um material transparente, como o vidro ou a água, ela pode ser refratada ou curvada, pois muda de velocidade e direção. É por isso que os objetos subaquáticos parecem distorcidos quando vistos de cima da superfície, porque as ondas de luz são curvadas à medida que passam de um meio para outro. Mas o que acontece quando a luz encontra um objeto opaco, como uma parede ou uma árvore? Neste caso, a luz é absorvida pela superfície do objeto, convertendo sua energia em calor. É por isso que os objetos deixados ao sol podem parecer quentes ao toque, porque absorveram parte da energia do sol. No geral, a dança da luz é um fenômeno complexo e belo que ocorre todos os dias em nosso planeta. Desde o momento em que o sol nasce até o momento em que se põe, a luz viaja pelo espaço, encontra obstáculos e interage com o mundo que nos rodeia de formas fascinantes. É um lembrete da interconexão de todas as coisas e da beleza do mundo natural. Bem-vindo ao fascinante mundo da física quântica, onde as coisas se comportam de maneiras que parecem estranhas e misteriosas em comparação com o mundo cotidiano ao qual estamos acostumados. Imagine que você está assistindo a um filme na TV. Na física clássica, é como se o filme fosse reproduzido do início ao fim, sem interrupções. Mas no mundo quântico, é como se você tivesse um controle remoto mágico que permite pausar, retroceder e até mesmo avançar cenas à vontade. Para entender melhor esse conceito, vamos falar de algo familiar: interruptores de luz. Na física clássica, um interruptor de luz pode estar ligado ou desligado, como um bit binário normal em computadores, que só pode estar em um de dois estados, 0 ou 1. Mas nos computadores quânticos, existe um tipo especial de switch chamado qubit. Ao contrário dos bits normais, um qubit pode existir em vários estados ao mesmo tempo, graças a um fenômeno chamado superposição. Pense nisso como uma moeda girando no ar, não é apenas cara ou coroa, mas uma combinação de ambos até cair. Da mesma forma, um qubit pode ser 0 e 1 simultaneamente, juntamente com todos os estados intermediários. Essa propriedade bizarra de superposição é o que permite que os computadores quânticos realizem cálculos de uma forma que os computadores clássicos não conseguem. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo no mundo da mecânica quântica. Um dos aspectos mais surpreendentes da física quântica é a ideia de emaranhamento. Imagine que você tem duas partículas emaranhadas, como um par de luvas. Não importa quão distantes estejam, se você alterar o estado de uma partícula, a outra partícula muda instantaneamente para se igualar a ele, como se estivessem se comunicando mais rápido que a velocidade da luz.
Este fenômeno foi verificado experimentalmente e é a pedra angular da teoria quântica. Outro conceito intrigante na mecânica quântica é a incerteza, notoriamente encapsulada no princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio afirma que é impossível saber simultaneamente a posição exata e o momento de uma partícula com precisão absoluta. É como tentar medir a velocidade e a localização de um carro ao mesmo tempo. Quanto mais precisamente você conhece um, menos precisamente você conhece o outro. Mas talvez o aspecto mais alucinante da física quântica seja a ideia da dualidade da partícula. Na física clássica, tendemos a pensar na luz como uma onda ou como uma partícula. Mas no mundo quântico, a luz se comporta como as duas coisas simultaneamente. Isso foi demonstrado notoriamente pelo experimento de fenda dupla, onde foi demonstrado que a luz exibia padrões de interferência semelhantes a ondas quando passada por duas fendas, mas também produzia impactos semelhantes a partículas em uma tela atrás das fendas. Então, o que tudo isso significa para a nossa compreensão do universo? Bem, isso significa que a realidade é muito mais estranha e complexa do que poderíamos imaginar. As regras que governam o mundo quântico são fundamentalmente diferentes daquelas que governam o mundo clássico e, ainda assim, de alguma forma, ambas coexistem na estrutura da realidade. Nos próximos capítulos, exploraremos alguns dos incríveis experimentos e descobertas que moldaram nossa compreensão do mundo quântico, do teletransporte à reversão do tempo. A física quântica continua a ultrapassar os limites do nosso conhecimento e a desafiar as nossas percepções da realidade. Então aperte o cinto e prepare-se para uma viagem ao estranho e maravilhoso mundo da mecânica quântica. Agora, vamos nos aprofundar em um experimento fascinante que investiga o conceito de reversão do tempo, um conceito saído diretamente da ficção científica, mas que os cientistas têm explorado no domínio da física quântica. Imagine um cenário em que você pudesse voltar no tempo, como retroceder um filme ou desfazer um erro. Parece impossível, certo? Bem, foi exatamente isso que os cientistas se propuseram a explorar no outono de 2022. Dois grupos de cientistas, um de Oxford e outro de Viena, embarcaram em um experimento peculiar envolvendo computadores quânticos. Esses computadores, diferentemente dos tradicionais, aproveitam os princípios estranhos e maravilhosos da mecânica quântica para realizar cálculos de maneiras que parecem quase mágicas. Neste experimento, os cientistas pretendiam criar um programa que pudesse reverter o tempo pelo menos em pequena escala. Eles se concentraram na manipulação do comportamento de minúsculas partículas chamadas elétrons, que são blocos de construção fundamentais da matéria. Agora, vamos fazer uma pausa e falar sobre computadores quânticos. Nos computadores clássicos, as informações são armazenadas em bits, que podem ser 0 ou 1. Mas nos computadores quânticos, as informações são armazenadas em qubits, que, graças ao fenômeno da superposição, podem existir em vários estados simultaneamente. É como ter um interruptor de luz que pode ser ligado e desligado ao mesmo tempo, juntamente com todos os estados intermediários. Essa propriedade de superposição é o que permite que os computadores quânticos realizem cálculos complexos com muito mais rapidez do que os computadores clássicos. Assim, armados com os seus computadores quânticos, os cientistas decidiram reverter o tempo ou pelo menos simular o processo. Eles se concentraram em um minúsculo elétron e tentaram fazê-lo retroceder no tempo por apenas uma fração de segundo. Para visualizar isso, imagine um triângulo de bola de bilhar sendo quebrado, com as bolas indo do caos à ordem e depois invertendo magicamente seu caminho. Esse é o tipo de fenômeno que os cientistas estavam tentando recriar em escala quântica. No entanto, antes de nos deixarmos levar pelas visões de elétrons viajando no tempo, é essencial compreender as limitações deste experimento. Embora os cientistas tenham conseguido criar uma simulação de reversão do tempo usando computadores quânticos, ainda está longe de ser uma viagem no tempo prática. Para começar, o processo só foi bem sucedido num ambiente altamente controlado e numa escala minúscula. E mesmo assim, foi apenas uma simulação, uma recriação do fenômeno e não da realidade. Além disso, a taxa de sucesso do experimento diminuiu à medida que a complexidade do sistema aumentou. Em outras palavras, quanto mais partículas envolvidas,
menor a probabilidade de ocorrer a reversão do tempo. Para colocar isso em perspectiva, imagine tentar reverter o movimento de uma única bola de bilhar, em vez de tentar reverter o movimento de um jogo inteiro de bilhar. O último seria significativamente mais desafiador e menos provável de sucesso. Portanto, embora o conceito de reversão do tempo seja inegavelmente intrigante, ainda estamos muito longe de transformá-lo em realidade. No entanto, a experiência abriu novos caminhos de investigação e provocou discussões sobre a natureza do tempo e as possibilidades de aproveitar a mecânica quântica para aplicações práticas. No próximo capítulo, exploraremos algumas dessas aplicações potenciais, desde a correção de erros em computadores quânticos até o incompreensível conceito de teletransporte. Portanto, fique ligado enquanto continuamos nossa jornada no fascinante mundo da física quântica. Em nossa exploração da física quântica, encontramos alguns conceitos alucinantes, da superposição ao emaranhamento. Agora, vamos nos aprofundar no intrigante fenômeno da reversão quântica do tempo, um conceito que desafia nossa compreensão do próprio tempo. Para entender a reversão quântica do tempo, vamos começar revisitando os fundamentos da mecânica quântica. No mundo quântico, as partículas podem existir em vários estados simultaneamente, graças a um fenômeno chamado superposição. É como uma moeda girando no ar, mostrando cara e coroa ao mesmo tempo até cair. Agora imagine aplicar esse princípio ao conceito de tempo. Assim como uma partícula pode existir em vários estados ao mesmo tempo, o próprio tempo poderia ser capaz de retroceder e avançar simultaneamente? Isto é precisamente o que os cientistas se propuseram a explorar numa experiência inovadora. Ao aproveitar os princípios da mecânica quântica, eles pretendiam reverter a direção do tempo para partículas minúsculas, como os fótons. O experimento envolveu a passagem de um fóton através de um cristal especial, que iniciou o que os cientistas chamam de reversão quântica do tempo. Essencialmente, isto significou que o fóton começou a mover-se simultaneamente para o futuro e para o passado, um conceito que parece saído diretamente da ficção científica. Mas como isso é possível? Para entender, vamos dividir isso em dois princípios fundamentais: superposição e simetria quântica. Já discutimos a superposição, que permite que partículas existam em vários estados simultaneamente. Agora, vamos considerar a simetria quântica. Este princípio afirma que mesmo que você inverta as partículas, como um espelho, elas ainda seguirão as mesmas leis da física. Ao combinar estes dois princípios, os cientistas foram capazes de criar um fóton que desafiava a marcha habitual do tempo. É como se eles tivessem encontrado uma maneira de fazer o próprio tempo retroceder, pelo menos em escala quântica. No entanto, antes de nos deixarmos levar pelas visões de viagens no tempo, é essencial compreender as limitações desta experiência. Embora os cientistas tenham conseguido reverter a direção do tempo para os fótons, ainda está longe de ser uma viagem no tempo prática para objetos maiores, como os humanos. Em primeiro lugar, a reversão do tempo só funcionou para partículas específicas, sob condições altamente controladas. É como tentar inverter o movimento de uma única pedra num lago, em vez de inverter todo o fluxo do rio. Em segundo lugar, mesmo que pudéssemos reverter o tempo para objetos maiores, isso exigiria uma imensa quantidade de energia e precisão. É como tentar retroceder um relógio complexo com inúmeras engrenagens e mecanismos. Não é impossível, mas é incrivelmente desafiador. Apesar dessas limitações, o experimento abre possibilidades interessantes para pesquisas e aplicações futuras. Por exemplo, os cientistas preveem o uso da reversão quântica do tempo para manipular o comportamento das partículas de maneiras que antes eram consideradas impossíveis. Uma aplicação potencial é no campo da propulsão de naves espaciais. Ao aproveitar os princípios da reversão quântica do tempo, as naves espaciais poderiam potencialmente viajar a velocidades próximas da velocidade da luz, permitindo-nos explorar estrelas e galáxias distantes numa fração do tempo que levaria com métodos de propulsão convencionais. Outra aplicação potencial é na área de telecomunicações, ao inverter a direção do tempo para as partículas. Os cientistas poderiam criar redes de comunicação mais eficientes e seguras, livres de interferências e ruídos. No geral, embora a reversão quântica do tempo ainda possa parecer ficção científica, ela promete revolucionar a nossa compreensão do tempo e do espaço.
À medida que continuamos a desvendar os mistérios do mundo quântico, quem sabe que outras maravilhas poderemos descobrir? Em nossa jornada pelo mundo quântico, encontramos alguns conceitos e experimentos fascinantes. Agora, vamos explorar como essas descobertas podem ser aplicadas a cenários do mundo real, desde tecnologia avançada até inovações revolucionárias. Uma área onde a mecânica quântica já está agitando é no campo da computação quântica. Os computadores tradicionais operam usando bits, que podem ser 0 ou 1. Mas nos computadores quânticos, as informações são armazenadas em qubits, que podem existir em vários estados simultaneamente devido ao fenômeno da superposição. Isso permite que os computadores quânticos realizem cálculos complexos com muito mais rapidez do que os computadores clássicos. Por exemplo, os computadores quânticos poderiam revolucionar a criptografia ao quebrar códigos de criptografia que levariam milhões de anos para os computadores clássicos serem decifrados. Outra aplicação potencial da computação quântica está no campo da descoberta de medicamentos. Ao simular interações moleculares a nível quântico, os cientistas poderiam potencialmente conceber novos medicamentos com mais rapidez e precisão, levando a avanços na medicina e na saúde. Mas a mecânica quântica não trata apenas da computação, ela também tem implicações na comunicação e na criptografia. Uma das aplicações mais interessantes é a criptografia quântica, que utiliza os princípios da mecânica quântica para proteger os canais de comunicação contra espionagem. Na criptografia quântica, as informações são codificadas usando bits quânticos, ou qubits, que são então transmitidos por um canal quântico. Qualquer tentativa de interceptar a comunicação perturbaria o delicado estado quântico dos qubits, alertando tanto o remetente quanto o receptor sobre a presença de um bisbilhoteiro. Isso torna a criptografia quântica praticamente impossível de hackear, proporcionando um nível de segurança que vai muito além do que é possível com os métodos clássicos de criptografia. Por exemplo, sistemas quânticos de distribuição de chaves já foram implantados em redes comerciais para proteger dados sensíveis contra ataques cibernéticos. Mas talvez a aplicação mais interessante da mecânica quântica esteja no campo do teletransporte quântico. Embora possa parecer algo saído da ficção científica, o teletransporte quântico é um fenômeno real que foi demonstrado em laboratórios de todo o mundo. No teletransporte quântico, as informações sobre o estado quântico de uma partícula são transferidas de um local para outro, sem que a própria partícula se mova fisicamente. Isto poderia ter implicações profundas para a comunicação e o transporte, permitindo-nos enviar informações instantaneamente a longas distâncias. Por exemplo, o teletransporte quântico poderia permitir redes de comunicação seguras e imunes à espionagem e hacking. Também poderia revolucionar as viagens espaciais, permitindo-nos transmitir informações através de grandes distâncias, sem a necessidade de naves espaciais físicas. Mas talvez a aplicação potencial mais interessante do teletransporte quântico esteja no campo da intranet quântica. Imagine uma rede global de computadores quânticos e canais de comunicação interconectados, onde as informações possam ser transmitidas instantaneamente por todo o mundo. Isto poderá inaugurar uma nova era de comunicação, onde a distância não será mais uma barreira e a informação poderá ser partilhada e acedida em tempo real a partir de qualquer parte do mundo. Da computação avançada à comunicação segura e até ao teletransporte. As aplicações práticas da mecânica quântica são vastas e variadas. À medida que continuamos a desvendar os mistérios do mundo quântico, quem sabe que outras inovações e descobertas revolucionárias nos aguardam? Uma coisa é certa: o futuro é quântico e as possibilidades são infinitas. Ao chegarmos ao fim da nossa jornada pelo mundo quântico, vamos parar um momento para refletir sobre o que aprendemos e as implicações dessas descobertas para o futuro. Ao longo de nossa exploração, encontramos alguns conceitos verdadeiramente surpreendentes, desde superposição e emaranhamento até computação quântica e teletransporte. Estes conceitos podem parecer estranhos e abstratos à primeira vista, mas têm implicações profundas para a nossa compreensão do universo e para a nossa capacidade de aproveitar o seu poder para aplicações práticas. Uma das principais conclusões da nossa jornada é a ideia de que a realidade é muito mais estranha e complexa do que alguma vez poderíamos imaginar.
As regras que governam o mundo quântico são fundamentalmente diferentes daquelas que governam o mundo clássico e, ainda assim, de alguma forma, ambas coexistem na estrutura da realidade. Por exemplo, o conceito de superposição, onde as partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, desafia a nossa compreensão intuitiva de como o mundo funciona. É como tentar imaginar uma moeda girando no ar, mostrando cara e coroa ao mesmo tempo, até cair. Da mesma forma, a ideia de emaranhamento, onde as partículas podem ser instantaneamente ligadas através de vastas distâncias, parece desafiar as leis da física clássica. É como ter um par de luvas que estão de alguma forma ligadas entre si, de modo que quando você altera o estado de uma luva, a outra luva muda instantaneamente para combinar com ela. Mas apesar da estranheza destes conceitos, eles já começaram a revolucionar o nosso mundo de formas que antes eram consideradas impossíveis. A computação quântica, por exemplo, promete resolver problemas complexos que estão além do alcance dos computadores clássicos, desde a descoberta de medicamentos até a criptografia. Da mesma forma, a criptografia quântica oferece o potencial para redes de comunicação praticamente invioláveis, onde a informação é transmitida de forma segura utilizando os princípios da mecânica quântica. É como ter um código secreto que só pode ser decifrado por alguém que conheça a sequência exata dos estados quânticos. E há também o teletransporte quântico, a ideia de transmitir informações instantaneamente por longas distâncias sem a necessidade de transporte físico. Embora ainda esteja em seus estágios iniciais, esta tecnologia poderá um dia revolucionar as viagens espaciais e a comunicação, permitindo-nos explorar mundos distantes e conectar-nos uns com os outros de maneiras que antes eram inimagináveis. Mas talvez a lição mais importante da nossa viagem seja a ideia de que o universo está cheio de surpresas e mistérios à espera de serem descobertos. Justamente quando pensamos que atingimos os limites da nossa compreensão, algo novo e inesperado surge para desafiar as nossas suposições e expandir os nossos horizontes. Assim, à medida que continuamos a explorar as fronteiras da ciência e da tecnologia, lembremo-nos de abordar cada nova descoberta com uma mente aberta e um sentimento de admiração. Quem sabe que outras maravilhas e milagres nos aguardam no mundo quântico e além? Ao nos despedirmos de nossa jornada pelo mundo quântico, vamos dar uma última olhada nas maravilhas que encontramos e nas infinitas possibilidades que temos pela frente. O futuro é quântico e a aventura apenas começou. Para que possa continuar postando conteúdo de qualidade, dê o like, se inscreva, comenta e compartilha.